Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Arbi e hoje eu vou trazer aqui, pessoal, um comparativo basicamente de inteligências artificiais para a gente entender, né, a diferença aqui meio que na teoria de uma para outra e algumas sugestões que eu vou trazer ali no final, né? Na verdade, o início aqui eu vou focar mais nessas inteligências artificiais comuns que a gente usa no nosso dia a dia, como por exemplo o ChatGPT, o Grok, o Gemini, o próprio Claude, o Perplexity, por exemplo. Então, por que cada um é melhor do que o outro, por exemplo? E no final do vídeo aqui eu trouxe diversas outras que são utilizadas para atividades complementares ali, como criação de imagem, vídeo e qual que é a melhor ali indicada para cada uma dessas frentes. Então, eu vou começar aqui a apresentar minha tela para vocês, para a gente ver aqui um materialzinho que eu criei aqui para a gente, enfim, comparar as inteligências artificiais aqui. Começando pelo nosso querido ChatGPT. Então, a gente tem aqui nessas 4 colunas, iniciando aqui com o melhor para. Então, basicamente, raciocínio criativo, suporte em codificação, também aqui eu acho que de fato já é algo mais simples, né? Numa linha mais júnior, por exemplo, a gente vai ver ali uma inteligência artificial no final mais específica justamente para código, para edição de código em si, mas para soluções aqui de problemas flexíveis, né? Então, basicamente, a ChatGPT, ele é a mais, como eu posso dizer, a mais equilibrada entre todas aqui para a gente utilizar ali, né, no nosso dia a dia. Os principais usos aqui vêm como escrita, querendo ou não, tem alguma outra inteligência artificial que a gente vai ver que eu prefiro utilizar especialmente para copy, mas querendo ou não, ChatGPT funciona muito bem aqui também. Como eu comentei, né, ajuda em código aqui também, automação de fluxo de trabalho, isso quando a gente fala especialmente dos agentes ali, né, na própria ferramenta, por exemplo, e planejamento. Então, é algo aqui mais genérico também, querendo ou não, né? Pontos fortes, então, habilidade multimodal e o controle consistente nos estilos, né? Então, a gente pode mudar ali entre diversos modelos do ChatGPT que ajuda a gente, na verdade, em diversos modelos, né, que tem por si só um foco específico, né? Então, querendo ou não, a gente tem ali toda essa frente para ficar fazendo essas alterações ali, por exemplo. E uma visão prática, uma escolha equilibrada, como eu comentei, mais voltada aqui à criatividade, por exemplo, e profundidade técnica. Então, querendo ou não, eu traria aqui o ChatGPT como uma inteligência artificial equilibrada para te auxiliar aí no teu dia a dia, como uma IA generativa, né? É claro. Logo passando para a sequência aqui, a gente tem o Grok. Querendo ou não, o Grok, ele utiliza ali também a própria base do Twitter ali, né, como conhecimento. Então, tudo que é mais, por exemplo, interpessoal ali entre pessoas, entre diálogos que estão acontecendo no momento, por exemplo, aqui está até dito, né, como linha cultural, por exemplo, em tempo real, comentários sociais ali, né, então essas discussões entre as pessoas, o próprio Grok tende a analisar esses pontos também. E lá dentro do X também, né, ele tem, por exemplo, aquela visualização, a análise do próprio tweet ali feito pela IA, por exemplo. Então, um diferencial aqui da plataforma, né. Eu gosto principalmente de utilizar aqui, voltado a esses principais usos, na verdade, eu gosto bastante de utilizar o Grok para buscar tendências, notícias principalmente. Então, você que acompanha a gente aqui, sabe que a gente tem o Rise News, que é o nosso vídeo, o nosso canal aqui, né, o nosso quadro, na verdade, de notícias aqui no canal. E querendo ou não, eu me apego aqui bastante ao Grok e ao próprio Twitter para fazer ali algumas pesquisas de notícias em tempo real, né? Então eu particularmente gosto de utilizar o Grok para, enfim, fazer essas análises e essas buscas aí. Então, como um ponto forte aqui principal, essas reações rápidas, né, a eventos ao vivo, né? Então, por exemplo, tá lá no Trend Topics, por exemplo, o Grok já tem essa informação dentro da base ali para você já começar a conversar com ele, por exemplo. E uma visão prática, útil quando a velocidade e a atitude importam mais que a análise, né? Então, querendo ou não, existe, né, essa agilidade em notícias, por exemplo, querendo ou não, pode ser que haja ali alguma informação incorreta. Não estou dizendo que o Grok ele passa fake news, né? Com certeza tem ali uma análise da veracidade do material, a própria comunidade no Twitter pode votar, né, se aquilo é real ou não, por exemplo. Então existe, né, essa diferenciação aqui. Um outro ponto que acabei
passando batido aqui, mas ele é otimizado para criadores. Então, para criação de conteúdo, para influenciadores digitais, por exemplo, eu utilizaria o Grok para criar essas pautas editoriais, por exemplo. Então, uma ferramenta muito interessante para falar de momento, para falar de tendência e notícias em específico. Passando aqui, a gente tem o próprio Gemini, particularmente é que eu mais venho utilizando aqui no momento. A gente está fazendo aqui muitas ações com o YouTube, por exemplo, então eu venho aqui utilizando para fazer testes de SEO ali, até mesmo de títulos, de descrição. Eu acho que ele tem me trazido uns resultados bem interessantes aqui. Mas, querendo ou não, ela é toda integrada, né? A ferramenta é toda integrada com o Workspace do Google, então Sheets, Docs, o próprio Apresentações, ele vai ter aqui o Drive, querendo ou não, né, uma integração braba aqui com esses documentos e para trabalhar entre essas ferramentas, até para estruturar, às vezes, um documento que você está fazendo, alguma proposta, alguma planilha, tende a ajudar bastante aqui. E como pontos fortes aqui, né, traz a integração com o Workspace em si, mas dentro do Google, né, a gente tem o próprio Nano Banana, por exemplo, do View 3. Então eu trouxe aqui também como um ponto forte, seja a criação de vídeos e a criação de imagens também. Então hoje eu vejo o Google como, o Gemini, na verdade, né, como uma solução bem completa. Principalmente agora, né, com o Gemini 3, onde a gente tem ali, por exemplo, o Anti-Gravity para fazer ali vibe coding também, né? Então, querendo ou não, o Google está trazendo aqui basicamente todas as frentes de inteligência artificial que a gente tem para trabalhar aqui, né? E como visão prática, ela é melhor se você já trabalha com o ecossistema do Google aqui, por exemplo. Então é um diferencial, eu diria, na verdade, da própria plataforma. Passando aqui para frente, né, a gente tem o Cloud. Então, como eu comentei ali quando a gente estava falando do GPT, eu particularmente gosto mais de trabalhar com o Cloud para escrita, para copy, por exemplo, seja algo mais simples, como uma copy de e-mail no LinkedIn, por exemplo, mas até para algo mais complexo, como a criação de um artigo, por exemplo, até mesmo um TLA, né, que é um Touch Leader Ads que a gente consegue fazer ali dentro do LinkedIn, por exemplo. Então, é bem interessante aqui para essa escrita, né, que está até aqui, na verdade, no Melhor Para, escrita cuidadosa, né? Mas querendo ou não, acho que o Cloud ele vem forte aí para essa solução de copy em si. Então, ele vem aqui, né, com essa leitura profunda, imagino que seja por isso até que os materiais de texto sejam mais complexos em si, né? Análise de documentos longos e sensíveis. Então, caso você tenha um documento muito maçante e não quer perder nenhuma informação que está ali dentro, por exemplo, eu utilizaria o Cloud aqui para fazer a análise e a criação, né, das próximas etapas do teu workflow aí. Querendo os principais usos aqui é para contratos, políticas, relatórios técnicos e reescritas de texto denso. Então, basicamente, como um centralizador ali de informação, de leitura de dados, o Cloud ele tende a ser uma das melhores, né, entre todas essas que a gente viu até aqui. Pontos fortes, estabilidade em contextos longos e raciocínio cuidadoso. Então, contextos longos, né? Às vezes a gente tem que escrever ali um material em específico, ou tá criando alguma coisa ali, por exemplo, fazendo um benchmark ali de algum setor específico de marketing. Conforme você vai adicionando documentos e trocando ideia ali com o próprio modelo, ele tende a levar em consideração, né, toda essa conversa ali, por exemplo, né? E com raciocínio cuidadoso aqui. E visão prática, ideal quando tom e precisão importam mais do que a velocidade. Então, quando a gente compara ao Grok, né, que trouxe aqui um resultado diferente, por exemplo, basicamente o Cloud ele traz aqui a qualidade acima da velocidade, né? E se preza aqui especialmente por esses pontos mais técnicos aqui na entrega dele. Partindo aqui para frente, a gente tem o Perplexity. Então, o Perplexity, eu acho que ele já tem um diferencial muito claro, que é justamente as pesquisas. Então, identificar a veracidade de alguns materiais, por exemplo, né? Então, a gente tem até aqui, né, melhor para pesquisa verificada, verificação de fatos, por exemplo, respostas com muitas citações. Então, basicamente, tudo que o Perplexity traz ali, né, ele já traz ali com as fontes, tudo bonitinho. Hoje em dia, eu acho que isso é muito importante, né? Querendo ou não, a gente brinca também sempre ali no Rise News, né? Mas o Brasil é o país aí que mais acredita em fake news, por exemplo, então o Perplexity pode te auxiliar aí a identificar, né, se alguma notícia, se algum fato que você está vendo ali é real ou não, né? Então, principais usos, consultas acadêmicas, né, e comparação de fontes e resumos factuais, né? Querendo ou não, esse na verdade é um dos grandes diferenciais da ferramenta, né? Então, esse material mais justamente pautado em citações, por exemplo, em fontes, de fato, o Perplexity tem de entregar isso muito bem. Ele também tem uma forma ali
de ver as principais notícias do mercado, né? Se eu não me engano, ele analisa os últimos 20 minutos ali de materiais que foram postados, por exemplo. Então, muito interessante também para buscar ali, seja notícias, mas pautadas justamente em fatos também. Sempre mostra as fontes, então como eu trouxe, né? Sempre que você conversa ali com ele, pede alguma parada real, justamente ele já traz todas as citações ali em conjunto. Uma visão prática aqui, perfeito quando evidências e rastreabilidade são obrigatórias, né? Então, enfim, quando precisa ali, a gente que trabalha no marketing, né, trabalha muito com dados, por exemplo, de benchmark, por exemplo, quando a gente pergunta para o ChatGPT, aqui na RAI a gente trabalha com muitos negócios B2B, né? E quando eu preciso fazer o comparativo, né, de um cliente ali que a gente está rodando, de uma campanha em específico, às vezes de uma estratégia diferente que a gente está fazendo, e a gente quer comparar com o mercado, às vezes eu vou lá e peço para o ChatGPT, métricas de benchmark para mercado B2B, setor agrícola, por exemplo, software agrícola, sabe? Ele vai lá e consegue me trazer, mas querendo ou não, são números meio que eu não consigo ter esse apego, especialmente porque é um nicho muito específico e, querendo ou não, ele traz números que às vezes são até assustadores. Então, nesse caso, eu gosto de buscar sempre aqui através do Perplexity. Querendo ou não, ele vai buscar especialmente a coisas voltadas àquilo que eu solicitei e, novamente, voltado a evidências em si e trazendo todas as fontes ali para a gente garantir que tudo aquilo é real de fato, né? E agora, como eu comentei ali com vocês logo no início do vídeo, aqui eu fiz meio que uma pirâmide aqui, colocando especialmente inteligências artificiais ali mais voltada a algumas ações específicas. Então aqui, ó, para a criação de imagens, eu listei aqui o Canva aqui pra gente, então ele já tem aqui algumas funções, né, de inteligência artificial para a criação aqui de design em si, né? A gente vai acompanhando isso também nos últimos episódios aqui do Rise News, mas vocês também podem ver essas próprias campanhas de marketing do Canva, né? Como, por exemplo, da Grace Ovos ali, da Xuxa, só para adultinhos, e do Jacanva, por exemplo, onde eles trazem, né, muitas novas features de inteligência artificial na ferramenta e vem aí se consolidando como uma das boas aí para se trabalhar, né? O próprio Midjourney, então, querendo ou não, sempre aqui desde o início ali das inteligências artificiais, o Midjourney ele já está aqui em pauta, né, basicamente para essa frente em específico, tende a trazer um resultado aqui bem interessante também. O próprio Nano Banana Pro, especialmente agora, né, para fazer ali, às vezes, uma criação em específico de uma imagem para colocar, às vezes, num layout, por exemplo, ou até mesmo imagem crua ali, pode ser bem interessante também. O FreePic para algumas coisas, né, por exemplo, aqui, especialmente, a gente usa para a criação, às vezes, de algumas thumbnails, por exemplo, naquele estilo meio MrBeast, do pessoal, tipo, meu Deus e tal. Então, ele tende a funcionar bem legal aqui para fazer essa frente em si. Em Vibe Coding, que eu particularmente acho que é algo que está bem alta aqui atualmente, né? A criação, por exemplo, de sites ali através de prompts, né? Conversando com uma inteligência artificial. Então, é mais apegado em si ao front-end em si, né? Onde a gente cria ali, né, a parte mais de layout, funcionalidade ali em si da ferramenta, né? Então tende a ter aqui o Lovable, o próprio Base 44 aqui. Essas duas ferramentas são bem semelhantes, na verdade. E essa nova aqui, né, que vem com o Gemini 3 aqui, né, que é o Google Anti-Gravity. Então uma ferramenta aqui do próprio Google Ads para a criação aqui de sites e de aplicativos, né? Então eu testei aqui em comparação ao Lovable, especialmente, eu não utilizo muito o Base 44. Tem pessoas aqui na agência que utilizam bastante, tem resultados positivos. Eu sempre utilizei mais o Lovable e testei aqui o Google Anti-Gravity para fazer algumas coisas e eu gostei muito mais do resultado. Senti que ele é mais interativo, ele não se apega, principalmente a parte de design, ele tem um diferencial forte, que ele não traz aqueles emojis, né? Não deixa uma comunicação visual meio genérica que o Lovable faz. Ele tem o próprio Nano Banana aqui para otimizar essa parte de layout em si, né? Dos sites, dos aplicativos. Então, desses três, eu colocaria aqui o Anti-Gravity como um dos melhores aqui. E para criação de vídeo, então a gente tem o próprio Sora 2 aqui, né, que tem de tá, enfim, quebrando a internet aí, né, a gente não sabe realmente se aquele vídeo é real ou é de IA, a menos quando a gente vê a marca d'água flutuando ali do lado, né, então muito forte aqui para a criação de vídeos. Atualmente ele não está disponível 100% aqui para o Brasil, é somente através de código e, se eu não me engano, para a área ali da América do Norte. A gente utiliza aqui com VPN atualmente, mas tende a funcionar muito bem aqui também. O View 3, então aqui, né, do próprio Google também, então tende a funcionar muito bem aqui também, meio que em comparação aqui, especialmente ao Sora 2, não tem muito o que comentar.
funciona muito bem, manda muito aqui para criar vídeo. E o próprio Kling, né, que é uma ferramenta aqui chinesa aqui de criação de vídeos, que não fica muito para trás não, pessoal, tende a ser muito boa também. Hoje, em específico, dia 1 de dezembro, lançou aí um novo plano ali, né, do Kling, que tende não, né? Eu vi, ainda não utilizei, mas vi ali alguns portais gringos postando alguns vídeos ali e tende a ser bem interessante. Eu vi, por exemplo, o pessoal pegando clipes de música e mudando, por exemplo, tirando o músico ali do meio ou mudando cores e tal. Achei bem foda, mas acabei não testando aqui por hora. Então, a gente sabe, né, que especialmente essas inteligências de vídeo, elas acabam sendo mais caras. Tem o Higgsfield AI ali, que basicamente ele tem todas elas dentro. Então, antes de você bater o martelo em qual que tu quer usar, cria uma conta lá, testa um pouquinho de cada uma e vê qual que é o resultado ali que mais te satisfaz. E logo acima aqui, né, a gente tem algumas ferramentas de agentes de IA. Então é possível, né, você criar um agente de IA para alguma solução específica, por exemplo, ali através do N8N. Mas, caso você, enfim, não entenda muito disso, ou enfim, queira algo mais simples, né, você pode estar utilizando ou o Manus, que ele tende a funcionar muito bem aqui como um agente de IA geral, novamente para coqueação ali, né. Por exemplo, eu gosto de fazer muitas pesquisas no Manus, eu acho que ele funciona muito bem. Às vezes eu preciso fazer, por exemplo, uma apresentação muito rápida, ele já consegue me fazer um layout ok ali, que eu só vou editando, por exemplo, então faz meio que uma apresentação pronta, sabe? Eu particularmente gosto bastante de utilizar a ferramenta aqui quando eu preciso de fato fazer algo mais de bate-pronto, assim, com uma qualidade ok. Revisando, dá para editar tudo e fica muito bem. Ele também entrega muitos documentos, né, muitos PDFs. Você tá fazendo ali, por exemplo, uma pesquisa, eu utilizo bastante para fazer benchmarks em específico. E querendo ou não, ele aprende sobre aquilo, né, por exemplo, e traz todo um documento PDF ali que tu pode exportar depois para utilizar, às vezes, para abastecer a base de dados de um agente em específico. Então, o Manus ele tende a funcionar muito bem aqui para isso. E tem uma nova função dentro do ChatGPT, né, que é a função de agente. Então, basicamente, é bem semelhante ao Manus. Eu não consegui enxergar um diferencial claro entre os dois ainda, mas também tende a funcionar muito bem aqui para, enfim, essa função de agente de IA, novamente, mais geral, né? Sem uma função específica. E, especialmente aqui para a edição de código, a gente tem o Cursor. Então, eu não utilizo muito a ferramenta, mas, novamente, sempre estou acompanhando notícias, vendo alguns resultados ali, para principalmente trazer aqui para o Rise News em específico, e eu vejo o pessoal citando bastante essa ferramenta como uma das principais aqui, como, enfim, auxílio nessa parte de edição e de criação de código aqui, mais complexo, né, do que, por exemplo, já o ChatGPT para isso. Então, uma IA 100% voltada especialmente para essa frente. Pessoal, basicamente foram essas as informações que eu trouxe aqui para a gente fazer esse debate aqui, né, essa comparação entre essas inteligências artificiais. E comenta aí o que você achou do vídeo, se sentiu falta, às vezes, de uma IA que não tá aqui. Pode mandar aqui pra gente que a gente pode, quem sabe, até fazer um vídeo analisando elas ali em específico. Fechado? Então, espero aí que tenha sido útil para você até aqui. Obrigado, na verdade, por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Falou!